Olá pessoal, tudo bom? Eu postei a correção dessa atividade que eu passei ontem para vocês, certo? Dia 1 de setembro. E só que além de eu passar a correção, eu gostaria de pegar e explicar os 4 exercícios que eu passei, tá bom? Exercícios aí de ângulos opostos pelo vértice. Eu vi bastante aluno confundindo algumas coisinhas, vi aluno trocando sinal, e é a última atividade que eu vou passar referente a este conteúdo, então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e entendessem o conteúdo que foi passado, tá bom? Porque mais do que só fazer, o importante é que vocês entendam. Então eu vou explicar os 4 exercícios, caso tenha alguma outra dúvida, vocês me perguntem depois, tá certo? Então, o primeiro exercício, ele queria que nós identificássemos quais eram os pares de ângulos opostos pelo vértice. O próprio título da matéria, pessoal, fala o que a gente tem que fazer. Ângulo oposto pelo vértice. O que é oposto? Algo que está ao contrário, certo? Então, ele quer que a gente identifique aqui, ó, nessa figura, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos, todos os pares de ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu posicionar a câmera melhor aqui. Então, neste caso, como que a gente consegue identificar? Então, eu comecei pelo ângulo A, né? Quem que é o ângulo que está oposto do A? O D. Então, A e D é um par. Depois o B. Quem que é o ângulo que está oposto do ângulo B? O E. Então, B e E é outro ângulo. E depois o C. Quem que é o ângulo oposto do C? O F. Então, C e F. Então, esses são os pares de ângulos opostos. A e D, B e E, C e F. Uma aluna perguntou para mim se eu poderia colocar A, O, D, porque é o O do vértice. Poderia também, tá bom? Mas como ele só pediu para identificar os pares de ângulos, eu só coloquei o nome dos ângulos e marquei aqui, tá certo? Bom, o exercício número 2, ele já pergunta o seguinte, ó. As medidas de dois ângulos opostos pelo vértice são expressas em graus por um ângulo que chama 15x menos 14 graus e outro ângulo que chama 3x mais 10 graus. Ele quer saber quanto que vale o x, certo? Quanto que vai valer o primeiro x. Então, neste caso, não tem substituição. É só igualar os dois ângulos e resolver a equaçãozinha. Então, eu peguei a equação que tem a incógnita maior, que é o 15, que eu já falei para vocês sempre pegar que tem a incógnita maior. Ó, 15x e 3x, a maior é 15x. Começar por ela, tá bom? Então, 15x menos 14 graus, que é igual a 3x mais 10 graus. Como é que resolve isso? Primeiro tem que organizar. Antes do sinal de igual fica número e letra. Depois do sinal de igual, o número sozinho. Então, 15x, como ele já estava antes do sinal de igual, eu mantive ele aqui, não fez nada com ele. Agora, o 3x, ele está lá depois do sinal de igual. Então, ele passou na pontinha da igualdade, então veio para cá com 15x, mas ele inverteu o sinal. Porque tudo que passa na pontinha da igualdade inverte sinal, tá bom? Igual. Depois do sinal de igual, só fica número sozinho. O 10 graus já está no lugar certo, então eu mantive ele aqui. O menos 14, como ele está no lugar errado, ele também vai passar na pontinha da igualdade lá com 10 graus, só que quando ele passa na pontinha da igualdade, ao invés dele ser menos 14, ele vira mais 14 graus. E aí eu resolvo. Então, ficou 15 menos 3, 12. 12x, que é igual 10 mais 14, 24 graus. Aí é aquela questão que eu falei para vocês. Quando o número está grudadinho com a letra, com a incógnita, significa que está acontecendo uma multiplicação. Para a gente achar o valor do x final, a gente deixa o x em evidência sozinho, mantém o 24 graus e o número que estava acompanhado junto da letra, que estava multiplicando, vai passar a dividir. Então, ficou 24 dividido por 12. O valor que eu quero aqui é x igual a 2 graus. Só isso. Aí não precisa pegar esses 2 graus e substituir em algum desses dois ângulos, porque ele não pediu para fazer isso. Ele só pediu para achar o valor do x, do primeiro x. No exercício número 3, agora sim a gente vai ter que fazer ele completo. Ele está perguntando, ó, determine as medidas dos ângulos opostos pelo vértice. Então, primeiro a gente vai igualar os dois ângulos. Temos o ângulo 3x mais 10 graus e o ângulo x mais 50 graus.
pega o maior primeiro. Então, 3x mais 10 graus, que é igual o outro ângulo que vale x mais 50 graus. Mesmo esqueminha. Primeiro organiza a equação. Tudo que for número e letra antes do sinal de igual, tudo que for número sozinho depois do sinal de igual. Então, vai ficar assim, 3x eu mantenho, o x não está no lugar errado? Passa na pontinha da igualdade e vira menos x. Igual, agora o número sozinho. O 50 já está no lugar certo, o 50 já está no lugar certo, o 10 graus está no lugar errado também. Então, ele passa na pontinha da igualdade, ele era mais 10, virou menos 10 graus. Então, vai ficar 3x menos x, 2x, 50 menos 10, 40. Então, ficou 2x igual a 40 graus. O x está multiplicando, vai passar dividindo, igual eu já comentei com vocês. Então, deixo o x em evidência, deixo 40 no lugar certo, o 2 que estava multiplicando passa dividindo. 40 dividido por 2, faltou uma bolinha aqui. Não esquece desse grau, tá, pessoal? Então, 40 dividido por 2, x igual a 20 graus. Então, já achou o primeiro ângulo. Para achar o segundo, escolhe uma das duas equações para trocar no lugar do x por 20. Eu vou escolher essa porque é a mais fácil. Então, x mais 50 graus. No lugar do x, coloca 20. 20 mais 50, o outro ângulo vale 70, tá bom? Então, os ângulos opostos pelo vértice, um vale 70 e o outro vale 20. E o número 4, ele queria que ele falou assim pra gente, dois ângulos opostos pelo vértice mede. Um mede 210 graus e o outro mede 6x menos 30 graus. Qual que é o valor do x? É para fazer igual ao 2. Então, aqui neste caso, a gente não vai ter opção de pegar o 210 e deixar ele aqui primeiro, porque ele não tem incógnita, a gente vai ser obrigado a pegar esse aqui. Então, ó, 6x menos 30 graus iguala com 210 graus. Vamos organizar a equação. Só fica número e letra o que estiver no primeiro membro. No caso é o 6x e ele está no lugar certo, então mantém. Só fica depois do sinal de igual o número sozinho. No caso do 210 também está no lugar certo, então mantive ele aqui. O único errado aqui é o menos 30 graus. Então passa na pontinha da igualdade e vira mais 30 graus, tá bom? Na linha de baixo, 6x é igual a 210 mais 30, 240. O 6 estava multiplicando, porque a gente tem que pensar assim, 6 vezes qual o número que dá 240? Então, deixo o x em evidência, sozinho, e aí mantenho 240 graus, o 6 que estava multiplicando passa dividindo, 240 dividido por 6, 240 dividido por 6, 40, então x igual a 40 graus. A alternativa correta é a letra A. Toma cuidado, ontem teve aluno que eu vi o exercício, na hora que ele foi passar o menos 30 lá para o 210, ele passou valendo menos 30. Quando passa pela pontinha da igualdade, tanto o número sozinho quando vem número com letra para o outro lado, vai inverter tudo o sinal, tá bom? Não me esqueçam isso. Então, como eu falei para vocês, eu vou deixar essa correção postada com essa explicação, porque eu acho que reforça e vocês conseguem aprender melhor, tá bom? Eu vou encerrar o conteúdo agora, essa parte de geometria. Semana que vem a gente vai começar a ver conteúdo novo e que está ligado com a equação. Então, por exemplo, essas equaçõezinhas é um conteúdo que a gente tem que aprender, tá bom? Então, qualquer dúvida, me procure. Obrigado.